a ideia desse evento surgiu a partir dos 2 seminários que nós realizamos nesse ano de 2012, que foram um seminário sobre Previdência Pública, né, que é o regime geral, e outro seminário sobre Previdência Privada. Eu não sei se tem aqui aposentados do CEMIG, deve ter, né, que são algumas empresas que possuem a Previdência Privada. Nesses 2 seminários, nós detectamos que existia uma grande ansiedade por parte de várias pessoas no sentido de obter mais detalhes a respeito de questões específicas de aposentadoria. Porque previdência privada é muito ampla, muito geral. Previdência pública também é bastante ampla. Aí nós começamos a entrar em questões específicas que, logicamente, têm interessados específicos também. Hoje aqui nós estamos fazendo esse bate-papo sobre a questão da desaposentação. Pelo menos para mim vai ser um aprendizado. Eu tenho uma ideia vaga do que seja, mas eu gostaria de me aprofundar mais. E a ideia é que nós façamos logo no início de 2013 eventos semelhantes a esse para tratar de outros assuntos que me ocorrem agora. Seriam a questão da revisão pelo teto, né, que eu também não sei o que é, mas eu imagino, a questão do fator previdenciário, talvez também a questão aí não seria de interesse dos aposentados, mas talvez interesse dos aposentáveis, né? A questão da aposentadoria especial, enfim, nós pretendemos nos próximos 4, 5 meses percorrer todas essas questões específicas relativas a aposentados e aposentáveis. E estamos iniciando aqui hoje com esse bate-papo. Gostaria de, mais uma vez, de agradecer a presença de todos vocês. O SENGE fica muito satisfeito, enquanto representante do SENGE, fico muito satisfeito de poder contar com a presença e espero que vocês tenham um evento bastante produtivo. Como eu disse, eu vou passar a palavra para o Vanderlei aqui, depois nós vamos tomar um café rapidamente e retornamos, aí sim, eu já passo a palavra diretamente para a doutora Regina e nós temos o tempo que for necessário. Não existe teto, horário limite. Enquanto houverem dúvidas, enquanto houverem perguntas, nós vamos ficando por aqui. Não, tem teto da casa. A casa tem teto, mas o café com bate-papo não tem teto de horário, não, tá? Então, vamos lá, Vanderlei. Bom dia a todos. É um grande prazer que a gente está recebendo vocês aqui no SENGE, a Casa do Engenheiro. Como o Raul falou, esse ano de 2013 vai ser um ano muito importante para toda a sociedade, para todos os engenheiros, porque é um ano que a gente tem que priorizar todas as reivindicações. Porque 2014 nós temos a Copa do Mundo e nós temos também a eleição. Então vai ser um ano morto. Se a gente não aproveitar agora, 2013, para reivindicar todos nós, toda a sociedade brasileira, a gente vai perder aí mais anos, né? E talvez 2018 que a gente vai voltar a discutir isso outra vez. Então é uma oportunidade muito grande. O sindicato vai priorizar em 2013 todas essas discussões, não só de aposentados, mas de toda a categoria nossa de engenheiros, e a gente conta com vocês nos outros eventos que o SENGE vai promover em 2013, e especialmente dos aposentados, né? Isso é muito importante. A casa aqui está sempre aberta, como o Raul falou mesmo agora, nós temos horário de começar, mas não temos horário de terminar. Então, temos que esgotar todas as nossas dúvidas hoje, aqui, para que em 2013 a gente entre já com uma visão diferente das discussões que teremos.
Era isso, né? E que a gente vai priorizar e vai discutir bastante, não só hoje, mas como 2013. Vamos agora aguardar, né? A gente ficar à vontade ali, tomar um café e logo depois do café a gente volta com a discussão melhor, que vai ser mais importante para a gente, tá? Eu agradeço a todos vocês e vamos então tomar um cafezinho ali e preparar para as nossas discussões depois. Obrigado. Eu quero agradecer ao sindicato a oportunidade de estar com vocês, a atenção de todos vocês. A audiência está excelente para uma manhã de quinta-feira, todos aqui presentes. O assunto realmente é da máxima importância, que é a desaposentação. Eu vou começar dando uma ideia, pode passar, por favor? Uma ideia do que é a desaposentação. Acredito que todos já tenham ouvido falar, mas não custa a gente reforçar o conceito de desaposentação. É a concessão de uma nova aposentadoria mediante a renúncia do benefício anterior. Bom, nesse conceito nós temos dois elementos, a nova aposentadoria e a renúncia. A renúncia é o cancelamento do benefício anterior. O benefício que você já vem recebendo, que os senhores já têm, que é a aposentadoria, ele deixa de existir por ordem do juiz, mediante uma sentença judicial. E se adquire uma nova aposentadoria, recalculada com base em novos cálculos, em um novo valor, mais vantajoso do que o anterior. Um outro conceito também é a possibilidade do segurado renunciar à aposentadoria com o propósito de obter benefício mais vantajoso no regime geral de previdência social ou em regime próprio de previdência, mediante a utilização de seu tempo de contribuição. Só para esclarecer rapidamente, o regime geral é o regime dos trabalhadores da iniciativa privada, do INSS, né? E o regime próprio é o regime dos servidores públicos, tanto da União como dos estados e dos municípios. Então, a desaposentação, ela pode se dar nos dois regimes, ela é diferente nos dois regimes, porque os servidores públicos, eles têm o direito à reversão. Se eles estão aposentados, eles podem desaposentar, vamos dizer assim, né? Deixar de ser aposentados, reverter a sua aposentadoria, voltar ativa mediante novo concurso público, coisa que os trabalhadores da iniciativa privada não têm esse privilégio, né? Então, eles têm que desaposentar para voltar ativa novamente. O seu benefício, administrativamente, é irreversível. Então, a desaposentação é isso, é a renúncia de um benefício e uma nova aposentadoria. O que é que nós fazemos? Utilizando o tempo anterior, renuncia-se ao antigo benefício, mas o tempo de contribuição que laborado antes da aposentadoria é utilizado no cálculo, juntando-se com as contribuições e o tempo trabalhado após a aposentadoria. Todo esse tempo e essas contribuições entram no cálculo para verificar se há uma vantagem maior para essa nova aposentadoria. O cálculo é imprescindível, é o primeiro passo para a desaposentação. Já ocorreram possibilidades, né, fatos, em que a desaposentação não foi vantajosa. É quando, no retorno à atividade, as contribuições são pequenas ou o tempo trabalhado após a aposentadoria é pequeno. Então, não é vantajoso quando a pessoa aposenta no teto também e o tempo trabalhado após a aposentadoria é pequeno. Não é vantajosa a desaposentação. Então, antes de mais nada, é preciso fazer esse cálculo. Para esse cálculo, é imprescindível alguns documentos que os próprios aposentados podem retirar no INSS. Os documentos necessários são o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais,
que traz tanto os vínculos, né, as empresas onde o segurado trabalhou, como as contribuições vertidas para o regime da Previdência Privada. Se for no regime o regime próprio fornece as contribuições para que se possa fazer o cálculo. E o CNIS ele pode ser retirado em qualquer agência da Previdência Social sem agendamento. Se o aposentado não tiver disponibilidade, nós temos despachantes que vão ao INSS e retiram o CNIS. Feito o cálculo, constatado a vantagem, começa-se o processo de obtenção da desaposentação. Bom, primeira pergunta, é possível a desaposentação na via administrativa, ou seja, na própria agência do INSS? O INSS se baseia nesse decreto 3.048, que no seu artigo 181b diz o seguinte: as aposentadorias por idade e tempo de contribuição especial concedidas pela Previdência Social na forma deste regulamento são irreversíveis e irrenunciáveis. Depois que começou o Instituto da Desaposentação, os segurados a requererem a desaposentação, o INSS editou, o governo federal editou esse decreto, exatamente para barrar as tentativas de desaposentação, colocando as aposentadorias como irrenunciáveis e irreversíveis. Exatamente porque é necessário a renúncia para se obter um novo benefício. Existe uma proibição à existência de duas aposentadorias no regime geral da Previdência Social, diferentemente dos servidores públicos, que podem ter mais de uma aposentadoria, em alguns casos previstos na Constituição. São os professores, alguns casos que são possíveis mais de uma aposentadoria. Diferente do regime geral, que isso não é possível. Então, ele editou esse decreto e, com base nesse decreto, ele vem negando as aposentadorias. O decreto 3.048 também, ele estipula quais são as situações em que você torna irreversível, após quais situações você torna irreversível as aposentadorias. O recebimento do primeiro pagamento do benefício e o saque do fundo de garantia. Após esses dois eventos, as aposentadorias para o INSS se tornam irreversíveis e irrenunciáveis. Isso impediria a desaposentação. E é com base nessa legislação, nesse decreto, que o INSS vem negando a desaposentação. Então, na via administrativa, é negado sempre quando é requerido, embora seja necessário o requerimento na via administrativa. Então, justificando o decreto 3.048, estabelece que as aposentadorias são irrenunciáveis e irreversíveis e o INSS administrativamente não concede a desaposentação, obrigando o aposentado a ajuizar a ação judicial para reconhecer esse direito. Então, para o conhecimento dos senhores, só na via judicial é possível conseguir a desaposentação. Quais são os tipos possíveis de desaposentação? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, podem ser convertidas em outro benefício de outra espécie. A aposentadoria proporcional pode ser convertida em uma aposentadoria integral. Bom, então, se você foi aposentado por idade e você trabalhou após a aposentadoria, eu esqueci de esclarecer isso, somente os aposentados que trabalharam após a aposentadoria e contribuíram após a aposentadoria é que têm direito à desaposentação, porque é preciso somar essas contribuições e esse tempo laborado após a aposentadoria para se conseguir um benefício mais vantajoso. Então, se você tem uma aposentadoria por idade, você trabalhou após essa aposentadoria,
Você somando esse tempo trabalhado, essas contribuições vertidas ao sistema, você chega a uma aposentadoria por tempo integral. Digamos que isso se torne mais vantajoso. Essa é possível, essa desaposentação da aposentadoria por idade para uma aposentadoria integral. O mesmo caso é a aposentadoria proporcional. Se aposentou proporcional, é muito comum continuar trabalhando após essa aposentadoria proporcional. Ela pode ser revertida numa aposentadoria integral. E assim por diante, a aposentadoria especial também. Aposentou-se há muitos anos na aposentadoria especial, com 25 anos, com 20 anos. No engenheiro, no caso do engenheiro, é 25 anos. Aposenta-se e depois disso pode vir a ter uma aposentadoria integral. Ela pode ser revertida numa aposentadoria integral por meio da desaposentação. A revisão de uma pensão em função do Instituto da Desaposentação. Tem aposentados que recebem a pensão de uma esposa, por exemplo, ou uma esposa que recebe uma pensão de um marido. Bom, se o aposentado em vida recebia uma aposentadoria e trabalhou após essa aposentadoria, ele conquistou o direito em vida a essa desaposentação. E por meio do Instituto do Direito Adquirido, ele tem direito, a esposa ou os herdeiros desse aposentado, eles têm direito de requerer a desaposentação e os reflexos disso na pensão por morte que eles recebem. É o Instituto de Direito Adquirido transmitido aos herdeiros desse segurado da Previdência. Então, por meio do direito adquirido, é possível rever também uma pensão por morte por meio da desaposentação. Bom, como nós estávamos dizendo, é preciso requerer na via administrativa. Apesar da negativa do INSS, apesar de já existir esse decreto que diz que as aposentadorias são irrenunciáveis e irreversíveis, o Poder Judiciário vem exigindo que se requeira primeiro na via administrativa, nas agências, nos postos da Previdência Social, a desaposentação, para que se possa requerer depois a desaposentação na via judicial. Então, por favor, é preciso requerer na internet ou no Previfone. No telefone 135, você agenda um requerimento de desaposentação. Na verdade, quando você fala na internet, você tenta na internet ou no 135 agendar desaposentação, você não consegue. Então, você tem que agendar uma nova aposentadoria e chegar na agência de pedir o cancelamento da sua aposentadoria e pedir uma nova aposentadoria. É claro que eles vão negar, vão dizer que você já está aposentado, que você não tem direito a uma nova aposentadoria e vão levar um requerimento, um modelo já tem pronto, e eles vão negar esse pedido seu e vão te mandar para a sua residência um requerimento de desaposentação, uma resposta negando a sua desaposentação. Mas é necessário esse pedido na via administrativa para instruir o processo sob pena de se considerar a falta de interesse de agir. O que vem a ser isso? É quando você ainda não instruiu o seu pedido com a negativa do réu. Você ainda não instaurou um processo, uma lide, um conflito de interesses com a outra parte do processo judicial. Então, é preciso primeiro passar na via administrativa para depois instaurar o processo judicial. Pode passar. Pode passar. Bom, quais são os documentos necessários para poder instaurar o processo na via judicial? A carteira... na verdade, depois nós vamos falar sobre isso. Identidade CPF, comprovante de endereço, cópia dos contratos de trabalho anotados na CTPS,
todos os contratos, os anteriores à aposentadoria e os posteriores, a relação dos salários de contribuição constantes do CNIS, a carta de concessão da aposentadoria, o status de pagamento do último benefício, o comprovante de negativo do INSS da nova aposentadoria. Existe uma polêmica a respeito da necessidade da cópia do processo administrativo. Quando aposenta-se, é constituído um verdadeiro processo dentro do INSS. E são organizados um processo dentro do INSS com toda a documentação referente àquela aposentadoria. E todos os documentos também que o INSS produz no processo de aposentadoria. Os cálculos que são feitos do valor do benefício, o tempo de contribuição, esse tempo de contribuição você precisa provar na justiça que você já adquiriu esse tempo. Então, é preciso pedir essa cópia desse processo administrativo. Esse processo é muito demorado na Justiça Federal, no INSS. Para vocês terem uma ideia, a gente está pedindo esse ano e eles estão agendando para o ano que vem essa cópia. Às vezes, só indo pessoalmente na agência que você consegue agendar essa cópia do processo administrativo. Então, há um outro documento que substitui, mas questiona-se a necessidade de levar essa cópia do processo administrativo. O documento que substitui é o COMBAS, mas ele não é completo como a cópia do processo administrativo. Então, é preferível demorar um pouco mais, mas a gente tem um prazo, não pode exceder por mandado de segurança, são 120 dias, da negativa no posto do INSS, do recebimento da correspondência da negativa do INSS, para dar entrada com mandado de segurança. Então, se esse tempo, se a data que eles marcarem para entrega da cópia do processo administrativo for superior, é preferível tirar o COMBAS e dar entrada com o processo para não perder o prazo na Justiça Federal. COMBAS, C-O-N-B-A-S. C-O-N-B-A-S. Ok? Pode passar. Bom, quais são as possibilidades de êxito da ação de desaposentação? A desaposentação, na primeira instância, ela tem encontrado grandes resistências. No primeiro momento, foram muitas vitórias, os juízes estavam concedendo em sua grande maioria. Essa tendência do judiciário mudou. São 2 ou 3 juízes agora que vêm na Justiça Federal, que é a justiça competente, que vem concedendo a desaposentação. A sua grande maioria vem negando a desaposentação nesse momento. Mas os tribunais superiores vêm concedendo, o TRF1, a nível de apelação, vem concedendo, e o STJ e o STF também. Agora, tem uma ação de desaposentação, que é essa aí, o recurso extraordinário 381 e 367, que está no STF, que tramita, inclusive com a presença da COBAP, que após o voto do ministro Marco Aurélio, em 16 de novembro de 2010, favorável à desaposentação, foi paralisado com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E aguarda-se para 2013 a conclusão do julgamento. Esse voto desse ministro, esse julgamento, ele foi conferido a ele, está subordinado nesse julgamento a um pedido de repercussão geral que foi conferido a esse recurso extraordinário. Então, todos os processos do Brasil todo irão ser subordinados a essa decisão. Ela é válida para todos os processos. E o que se discute nesse processo é exatamente a desaposentação. Então, aguarda-se para 2013 o final do julgamento, quando então, como o mensalão atrasou essa decisão, então em 2013 acreditamos que devemos ter uma decisão nesse sentido. O que a gente ouve dizer é que aguarda-se também um acordo com o governo
para poder julgar esse recurso extraordinário. É importante que as ações de desaposentação sejam ajuizadas o mais rápido possível, porque fala-se, ouve-se nos bastidores, que o governo está tentando fazer um acordo dentro do STF para a volta do pecúlio. O pecúlio foi um instituto do direito previdenciário que era o retorno das contribuições previdenciárias após o segurado sair da vida laborativa, da atividade, né? O aposentado aposentava, voltava à atividade e quando ele finalmente saía da atividade, ele recebia corrigidas as contribuições que ele vertia para o sistema. Acabou-se com o pecúlio e no lugar não se deixou nenhum outro benefício. Por isso surgiu a desaposentação para vir no lugar dessa lacuna que ficou, porque o aposentado é um segurado obrigatório e não recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, dessas contribuições que ele verte para o sistema. Isso é uma grande injustiça e a desaposentação veio justamente corrigir essa lacuna que ficou no sistema. E somente aqueles aposentados que já tiverem ação tramitando é que receberiam a nova aposentadoria. Então, essa, segundo falam aí nos bastidores, seria o acordo que o governo faria com o judiciário no julgamento desse recurso extraordinário. Então, por isso, a urgência das ações de desaposentação. Há uma outra ação também, uma petição 9231, no STJ. Essa ação discute a questão da devolução dos valores recebidos. Há sentenças judiciais tramitando na Justiça em que o juiz tem condenado, eles concedem a desaposentação, mas condenam a devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria durante todo o tempo em que a pessoa esteve aposentada. O STJ tem dado decisões condenando a não devolução, mas tem um pedido de uniformização de jurisprudência, ou seja, de que um posicionamento único no Brasil todo, e esse é um papel do STJ, e esse processo, essa petição, tem um despacho do ministro relator admitindo o incidente de uniformização, determinando a suspensão de todos os processos no quais tenha sido estabelecida essa controvérsia. Atualmente se encontra concluso para o ministro relator. Pode passar. Ainda tem um outro processo também, que também está tramitando no STJ, é um recurso extraordinário, que também, sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos, e que já votaram 5 ministros favoráveis à não devolução e à desaposentação, e o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista. Esse processo, então, deve ser concluído no próximo mês, ainda antes do recesso parlamentar, segundo estão dizendo aí nos bastidores. Pode passar. Existe possibilidade do segurado ter que devolver os benefícios já recebidos? É exatamente o que nós estávamos falando. Pode passar. Essa é uma decisão controvertida nos tribunais. Do ponto de vista dos tribunais, existem, da primeira instância, tem tido decisões nesse sentido. Mas, na prática, não existe essa possibilidade, porque só haverá renúncia ao benefício anterior, só haverá devolução com devolução, se houver uma sentença. E os juízes condicionam a desaposentação à devolução. Como você não vai devolver, não haverá desaposentação. Então, não havendo a devolução, não há desaposentação. E também, de uma decisão, sempre cabe recurso, apelação.
ou outros recursos, recurso extraordinário, recurso especial. E enquanto não houver julgamento desses recursos, haverá a decisão, antes do julgamento desse recurso, haverá a decisão do STJ, que tem sido favorável à não devolução, e do STF, e nesse meio tempo haverá essas decisões. Então, não há risco de haver a devolução dos valores recebidos. E não existe uma previsão legal para que obrigue a devolver. Pode passar. O artigo 115.2 da Lei 8.213 dispõe sobre as possibilidades de que o segurado é obrigado a devolver o que recebeu. Somente existe essa previsão quando o valor é recebido indevidamente. É quando o segurado recebe a maior, por erro do INSS. Nesse caso, há uma previsão para que ele devolva. Ou quando há má-fé. A jurisprudência, inclusive, tem previsão nesse sentido, somente quando existe má-fé do segurado. Quando não existe má-fé, que é o caso da desaposentação, não há previsão para que haja devolução dos valores recebidos ao maior. Durante o curso da ação, o segurado poderá deixar de receber a sua aposentadoria? O segurado continua recebendo seu benefício enquanto tramita a ação, pois só haverá renúncia à aposentadoria se for concedido nova e mais vantajosa aposentadoria. Então é isso. A renúncia só acontece com a sentença. Na mesma sentença em que o juiz concede a renúncia, ele concede a nova aposentadoria. Então, no mesmo instante em que o aposentado deixa de ser aposentado pela antiga aposentadoria, ele conquista uma nova aposentadoria. Então, no mesmo mês em que o INSS cancela a aposentadoria anterior, ele implanta uma nova aposentadoria. Então, tudo isso acontece concomitantemente, de tal forma que você não deixa de receber. No mesmo instante em que uma é cancelada, a outra nova é implantada. No mesmo mês, você passa a receber a nova aposentadoria. O que se sabe é que tem 500 mil aposentados em situação com possibilidade de desaposentação no Brasil. Tem 70 mil ações na justiça. Não se sabe quantos que conseguiram e quantos que não conseguiram essa desaposentação. No meu escritório, eu tenho uma margem de 30% que já conseguiram. É porque é um pouco demorado até chegar aos tribunais superiores, né? Um mandado de segurança, ele leva em torno de 1 ano para ter a resposta na primeira instância. E depois, mais uns 2 anos para ter a resposta nos tribunais superiores. Então, isso demora um pouco para surtir efeito. Não se apurou ainda, não foi feito um levantamento nesse sentido. Na primeira instância, eu acredito que uns 30% é que consigam um resultado favorável. Há um pedido, há uma necessidade de regulamentação da desaposentação. Porque, na prática, se você continuar trabalhando, você poderia entrar com um novo pedido de desaposentação daqui a algum tempo. O que vai acontecer na prática é que, na hora que o STF julgar esse recurso extraordinário, ele deve delimitar, pelo menos, algum tipo de tempo, de quanto em quanto tempo você poderia pedir a desaposentação. Há também projeto de leis nesse sentido no Congresso Nacional, que deve definir de quanto em quanto tempo você poderá fazer um pedido de desaposentação, se passar esse projeto de lei. Mas, na prática, você poderia, de tempos em tempos, pedir a sua desaposentação. Então, parar de contribuir. A partir da primeira concessão, parar de contribuir. Eu acredito que, como o sistema é contributivo, não deve acabar com a contribuição, não. O que deve acontecer é a volta do pecúlio. Você desaposenta e daqui volta, continua contribuindo de 36 em 36 meses, ou quando você parar definitivamente de trabalhar mesmo, você receba essas contribuições de volta.
É mais barato para o governo te devolver as contribuições do que te desaposentar. A segunda pergunta foi no regime próprio, né? Estatutário. Também tem direito a contar esse tempo. Pede uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, e incorpora isso também na desaposentação. Senhor Jaci? Pergunta o seguinte: há alguma diferença nesse processo, se caso você interrompeu o seu contrato de trabalho, né, e pegou um novo contrato, ok, e trabalhou mais 5 anos, ou se você, quando aposentou, manteve o contrato de trabalho durante 5 anos? Existe alguma vantagem durante o processo? Tem mais 2 perguntas que responder essa pergunta. Você perguntou se... Há alguma vantagem nesse processo? Se você continuou ou se você tem outro contrato? Comparando os dois. Se você interrompeu o seu contrato de trabalho e se você continuou. Não, é indiferente, entendeu? Porque tanto faz se a sua contribuição é no mesmo contrato ou num contrato diferente. Não vem ao caso? Não vem ao caso. Mas no INSS ele facilita, por exemplo, aos autónomos, alguma coisa assim? Não. Tá, a segunda é a seguinte: é inconstitucional esse processo? De desaposentação? Não, a Constituição não prevê nenhum obstáculo à desaposentação, nem nenhuma legislação previdenciária. A única legislação que prevê que as aposentadorias são irrenunciáveis e irreversíveis foi aquele que eu mostrei, o decreto 3.048, que é um decreto que não pode, o governo não pode legislar. Decreto é para regulamentar, então não tem força de lei, não tem lei que desaprove a da desaposentação. Falou que 30 já ganharam, 70% já foram julgados ou ainda não foram julgados? Teria 30% que já ganharam, teria uns 40% que não ganharam, que recusaram, e o restante que não foi julgado. Recusaram em última instância? Não, na primeira instância, recusaram na primeira instância. E o restante que não foi julgado ainda. Nos tribunais superiores está passando tudo? Está passando tudo. Só que demora. Só que demora, está parado. Os 3 anos. Então seria, por exemplo, se tem a intenção, seria interessante, por exemplo, já quando espera essa decisão aí, do Supremo, então já pedir esse documento, essa cópia do processo legislativo do INSS. O interessante é fazer o cálculo quanto antes, para ver se é vantajoso. Pedir o CNIS. O cálculo tem que pegar esse documento no INSS. O CNIS, tem que pegar o CNIS no INSS e pedir a cópia do processo administrativo. Pegar na empresa que eu trabalho, por exemplo? Não, na empresa não tem. Quem tem é o INSS. Não é base naquela relação de salário de contribuição, não? Não, sabe por quê? Que não pode ser na empresa? Porque às vezes a empresa ela te dá o documento que ela descontou e não repassou para a Previdência. Aí você faz o cálculo com base no documento que a empresa te deu, é vantajosa a desaposentação, você entra com a desaposentação e na hora da diferença não dá errado. Você não tem direito à desaposentação. Então tem que ir na agência da Previdência Social e pegar o CNIS, que lá com certeza foi o que foi repassado para a Previdência Social. Tá certo? Daqui a pouco eu volto a pegar o nome dele, vamos na sequência agora. Márcio Batista. Qual que é o tempo que a gente tem? Que eu trabalhei, continuei trabalhando, eu aposentei em 2002 e trabalhei até 2010. Depois eu fui como professor jurídico, trabalho como professor jurídico. Qual que é o tempo que eu tenho que vencer essa aposentação? Ou não vence? Não tem limite de tempo, não. Porque como se trata de um pedido de uma nova aposentadoria, e há um entendimento de que não há tempo. Há uma discussão do INSS, o INSS discute a decadência, 10 anos, entendeu? Da aposentadoria para fazer o pedido. Nós temos entendido que não há tempo para poder fazer esse pedido.
porque não é pedido de revisão da aposentadoria, é pedido de uma nova aposentadoria. Então, a qualquer tempo, você pode pedir uma nova aposentadoria. Mas o Supremo está discutindo essa questão também, se tem ou se não tem tempo. É uma questão que está em discussão ainda, tá? Não tem uma solução no Supremo final a respeito disso, não. Duas colocações, só depois que a senhora falou. Primeiro, desculpa a minha ignorância. No caso do pecúlio, se passar, a gente recebe só depois que aposentou, não é isso? É, só depois que... Por exemplo, aposentou em 2000, eu vou receber só de 2000 a 2012. É, só depois que aposentou. Como é que é isso? É corrigido? É corrigido, é corrigido. Qual é esse valor? Você recebe as suas contribuições corrigidas. Quando você finalmente aposentar, você recebe as contribuições corrigidas. Eu já aposentei. Mas isso aí não foi aprovado ainda não. Ele já existiu esse pecúlio, mas depois disso ele foi cancelado. Agora, se ele voltar, não sabemos ainda como é. Como ele era antes. Antes quando você realmente decidia sair do mercado de trabalho, você requeria o pecúlio. Aí você recebia as suas contribuições corrigidas, aquelas contribuições que você verteu para o sistema depois de aposentado. Ok. E o segundo ponto seria o seguinte, a senhora tocou também que sempre vale fazer o cálculo se é vantagem ou não pedir. Isso. Eu também não entendi muito bem. Mesmo que seja um deltazinho a mais, vai ter um delta a mais, não vai? Não, pode ocorrer que não. Depende muito de quanto tempo a pessoa aposentou, qual que era o valor do salário, do benefício dela. Sempre é bom fazer o cálculo, para não entrar no escuro, para depois não ter uma surpresa. Não ser nenhuma vantagem, pode haver. Muito obrigado. Por nada. O Wilson. Eu tenho duas perguntas. A primeira, você recomendou que a gente entrasse logo em função do que está tramitando. Isso. E parece que eu escutei alguma coisa que tem um documento do INSS fica postergando a entrega dele. Ele faz parte dessa relação aí ou essa relação de documento é necessária para juizar uma ação de fácil... Não, o INSS tem criado problema para poder para receber o requerimento de desaposentação. Porque você tem que requerer a desaposentação no INSS. Então, para burlar essa resistência do INSS, eu fiz um requerimento de nova aposentadoria. Entendeu? Você vai ao INSS, em vez de você requerer desaposentação, você requer uma nova aposentadoria, o cancelamento da sua aposentadoria e um pedido de uma nova aposentadoria. Ele resiste, porque ele não quer que os aposentados entrem com pedido de desaposentação. Mas essa documentação é de fácil? Não, o pedido de desaposentação está entre elas. Então eu vou ter que ir lá, faça essa solicitação que você está recomendando, ele vai dar uma negativa e junta com esses documentos para poder entrar. Esse cálculo, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que eu pedi para ele lá, quem vai fazer o cálculo se é vantajoso? Eu tenho feito o cálculo, o Senge tem feito os cálculos comigo se é vantajoso ou não, sem ônus para os associados em dia. Você já é aposentado hoje e o seu benefício é R$1.000. Aí você passa pelo processo, ganha, ou seja, o liminar, seja o que for, a sentença definitiva, e passa a ganhar R$2.000, tá? Então a diferença, logicamente, 2.000 menos 1.000, R$1.000. O 25% que ela fala, ou 15% para associados do Senge em dia, é sobre a diferença durante 12 meses. Ou seja, então nesse caso específico, 150 ou 250? 150 durante 12 vezes 12. Daria R$1.500, R$1.800.
Está entendido? Isso para associado em dia do CENJ. Para quem não for associado em dia do CENJ, é 25% da mesma forma. Está entendido agora? Além da porcentagem, tem uma taxa? Não tem taxa. Então não é retroativo, não tem retroação. Você ajuizou, ganhou, deu a sentença, você teve uma majoração do seu salário de R$1.000. A partir desse mês eu vou receber R$1.000 a mais. Aí eu vou pagar ela 15% durante os 12 meses que eu vou receber para frente. Isso. Não tem para trás, não tem nada. O para trás tem a partir do ajuizamento. Para trás é do ajuizamento, a partir da ação, que você recebe no final. Entendeu? Por meio de precatório. Vamos, Cláudio. Até 97 havia algumas especialidades de engenharia que eram consideradas especiais, né? Aham. No caso, por exemplo. Nesse cálculo, isso aí acaba? Não, pode pedir, é possível pedir esse especial. Tanto o que foi considerado pelo INSS, como o que não foi considerado. Mesmo posterior a isso. Você pode pedir o PPP posterior a 97 e incluir isso no cálculo, no pedido, a gente faz o pedido de incorporar esse período especial. Eu acho que ele está falando aqui, por exemplo, quando ele se aposentou, houveram alguns períodos que foram considerados e outros não, para efeito de especial, não é isso? Você está perguntando se nesse novo processo de aposentadoria, se esses períodos lá atrás seriam reexaminados, os lá de trás. Vão ser reexaminados. Os períodos que o INSS não considerou, eu vou computar os que o INSS computou e vou reexaminar os que ele não computou. E os posteriores à aposentadoria também eu vou pedir o exame deles. O senhor vai pegar o PPP dos períodos posteriores a 97 e eu vou pedir para computar esses períodos especiais também. O especial foi só até aposentado. Então tudo bem. Então a gente vai pedir para reexaminar isso. Altair. Doutora Regina, é um pouquinho específico. Eu me aposentei em 95. Na época foi proporcional ao tempo de contribuição. De 80% a 85%. Voltei a trabalhar, ou seja, contribuir. Em 2004. Continuo até hoje. Eu posso ver a possibilidade desse processo de desaposentação? Pode, perfeitamente. Mesmo tendo esse período? Mesmo tendo esse período, não tendo trabalhado todo esse período. Inclusive porque as suas contribuições, certamente, vão ser maiores agora, porque é um período mais recente. Então, provavelmente, vai ter vantagem na sua desaposentação. Basta fazer um cálculo que a gente vai constatar que tem vantagem. É muito provável. E o segundo ponto, a segunda pergunta, seria o seguinte: na época que eu me aposentei, eu trabalhava em 2 empregos. Um deles, inclusive, eu era funcionário federal, regido pela CLT. E esse não foi durante 9 anos. Esse período não foi considerado na aposentadoria. Por quê? Não está na sua carteira? Nós vamos fazer esse pedido, então, de que seja considerado esse período. Entendeu? É possível considerar esse período. Então o primeiro passo é, então, esse CNIS. Esse CNIS, pedir o CNIS. E no caso do funcionário público, tem que pedir a CTC, no órgão público, no departamento de pessoal do órgão público que você trabalhou. Mas no caso de ser paralelo, não tem problema de averbação, não? Na mesma época que trabalhava no emprego... Não vai contar 2 vezes, não. Então, talvez tenha eliminado isso. Então é isso. Se foi paralelo, não conta 2 vezes. A não ser que fosse professor, aí poderia... Mas aí nem professor. Professor, no caso, você tem direito a 2 aposentadorias. Mas não conta 2 vezes se foi paralelo. Mas foi paralelo, mas só durante um determinado período. Depois passou a ser único.
Não, se foi o único, tem que contar. Se foi o único, tem que contar. A gente faz o pedido para que seja contado.